Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês em mais uma semana falando aí sobre as práticas de gestão de pessoas. Hoje, então, nós vamos abordar os seguintes aspectos nesta aula. É o conceito de folha de pagamento, entender as obrigações que a empresa ela deve elaborar para atender os órgãos públicos, sob pena de multas e perdas. Iremos falar também um pouquinho sobre o processo, compreender como que se calcula o 13º salário e os processos de recebimento, o conceito do processo trabalhista, os responsáveis legais, as normas e os prazos para abertura. Então, aqui também nós vamos aprender a calcular o imposto de renda, vamos aprender a calcular o 13º salário, o INSS. Então, faz parte deste pacote que nós vamos ver a partir de agora. Começando aqui com a tão sonhada férias. Imagine só que maravilha, o final do ano tá chegando e aí muita gente entra de férias, não é verdade? Pois bem, então olha, todo empregado, ele tem o direito de tirar férias quando ele completa 12 meses de trabalho naquela organização, sem prejuízo de remuneração, tá? Nas seguintes proporções, de acordo com a CLT, no artigo seu 130, o inciso 1 vai do inciso 1 até o inciso 4º. Pois bem, vamos supor que eu trabalho em uma determinada empresa e eu não faltei. Nunca faltei nessa empresa, nunca precisei de faltar. Então, chegou ali, o momento de eu tirar minhas férias. Como que isso acontece? Como eu não faltei, eu tenho o direito de tirar os 30 dias de férias, tá? Porque eu não faltei, não teve falta nenhuma nos serviços, tá? E se tivesse, tinha que ser até 5 dias. Para ter aí o total de 5 dias, eu também teria esse direito a tirar os 30 dias. Bem, mas eu, numa situação dessa, se eu faltei com atestado, eu tenho o direito dos 30 dias. Se eu tirei sem atestado, aí vão ser descontados dos meus dias 5 dias. Então, eu vou tirar, em vez de tirar 30, vou acabar tirando 25, tá? Justamente quando a falta, ela é uma falta injustificável. Bem, 24 dias eu tenho o direito de tirar se porventura eu tiver tido entre 14 a 6 faltas. Ou, melhor dizendo, entre 6 a 14 faltas eu posso gozar, mas aí neste caso, tá? De 24 dias corridos, tá? Então, olha pra você ver, 6 dias aí já tá me atrapalhando, né? Bem, eu também vou ter o direito de tirar férias de 18 dias, se porventura eu tiver passado de 15 a 23 dias de falta ao mês. Então, significa dizer que eu posso tirar férias. E também, para quem tem aí 12 dias de dar um direito de tirar férias. Então, eu tenho algumas situações. Então, eu posso tirar férias igual eu falei. Bem, aqui nós temos também o abono pecuniário, que reserve o mês de janeiro e o mês de dezembro para o pagamento do 13º, tá? 13º porque é o meu salário dividido em 3 partes, tá bom? E aí, então, ele pega essa parte e aí ele consegue, então, trabalhar e também, ter o dinheirinho dele, tá?
Aqui até mesmo fala, ó, no artigo 7º, né, do inciso 17, a Constituição de 1988, ela dá ao trabalhador um adicional de 1/3 de férias sobre a remuneração de férias. Por isso, que é tão importante, né, fazer essa questão e fazer o cálculo também, né, porque esse cálculo ele vai aplicar ao dispositivo que também é o que oferece ali o cálculo do FGTS, tá? Sem indenização nas rescisões e também, neste caso, nas rescisões de contrato de trabalho. Bem, sempre que as férias elas forem concedidas após o prazo legal, qual que é o prazo legal? 12 meses, tá? Que é o período concessivo, tá? Serão remunerados em dobro essas pessoas, e no que se refere à dobra, ela vai ocorrer apenas em relação à remuneração, que quem paga então é o empregado, tá? Então, nota-se que a dobra ocorre apenas em relação à remuneração, tá? Isto é, o empregado ele tem direito, tá, à remuneração correspondente a 60 dias e descansar, neste caso, 30 dias. Aqui, então, né, vamos aprender um pouquinho aí, olha, já peguem lápis e a caneta, enfim, já peguem aí pra gente aprender aqui, fazer o cálculo das férias, porque as férias também, né, ela é 1/3. Então, elas são calculadas de acordo com o seu tempo de trabalho na empresa. E também pela CLT, né, que ele tem o direito de tirar férias após completar aí os 12 meses na empresa. E o cálculo, ele deve ser deduzido em contribuições pagas ao imposto de renda, tá? Então, aqui, calculando o imposto, o 13º salário, calculando aqui tanto ele com férias e sem férias, eu tenho aqui esse modelinho aqui, olha. Então, vamos supor que eu tenho 30 dias, eu já tenho 12 meses que eu estou na empresa e o meu salário é R$3.600, é o valor que eu ganho, tá? Então, para trabalhar 30 dias, chegando no final do mês, eu recebo bruto, tá? 3.600. Bem, como é que calcula, então, aí? Eu vou entrar de férias, né? Então, já tem que calcular o valor do 1/3 das minhas férias. O que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, olha, o valor principal, tá? Que é esse aqui, que é o valor bruto. Vou pegar ele e dividir por 3, porque eu estou falando de 13º, tá? Então, aí eu vou dividir ele aqui por 3. E quando eu divido ele por 3, olha aqui, ó, ele vai para 1.200. Tá, então agora eu já sei como calcular as minhas férias. Eu vou pegar o meu salário bruto e vou dividir ele em 3 partes, tá? E aí o valor dessas partes, né, de uma das partes, é o valor que eu vou somar ao meu valor salarial, tá? Então, na verdade, ficou assim, olha, eu ganhava 3.600 mais 1/3 de férias, que foi para 1.200, então eu fui para 4.800, tá? Tem aqui também, deixa eu ver, 4.800, isso mesmo. Então, o desconto agora do INSS vai ser o seguinte, olha só, vejam bem, tá? Eu tenho uma tabela em que nessa tabela consta o valor que eu tenho, o valor não, né? A porcentagem que eu tenho que providenciar. Por exemplo, só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui onde é que tá. Espera aqui. Pera, deixa eu ver onde foi que eu vi.
que tinha uma... Ah, não foi aqui, não. Ou foi? Foi parecido com esse, tá? Mas não é esse. Aqui, eu coloco, então, os valores, né? Eu crio uma tabela, e aí eu vou e coloco os valores, tá? E puxo aqui a somatória, e depois eu vou multiplicar isso daqui pela informação que eu tenho em relação aos juros aqui, né, em relação às taxas de recolhimento do INSS e do imposto de renda. Aqui neste caso aqui, olha, do INSS, o valor foi R$ 490,82. Por quê, professora? Porque se eu pegar esse 48 mil aqui e multiplicar pela porcentagem aqui, então eu vou ter, me desculpa, aqui pela porcentagem, então se eu pegar o meu salário bruto e multiplicá-lo, tem a tabela, se eu não me engano, vamos supor que que o teto, ele vamos supor que seja 7% ou 5%, então, quando eu faço esse cálculo, eu vou ter aqui esses R$ 490,82. Vou até fazer esse cálculo aqui, deixa eu ver se é isso mesmo, um minuto, por favor. Então, aqui eu tenho que, olha, 4.800. Não, pera aqui. 490,82. 490,82 mais nada, menos não, é dividido por 4.800. Significa dizer que vezes 100. Significa dizer que eu estou pagando aqui com a taxa, com esse valor aqui, eu estou pagando 10,23%, tá? O imposto de renda também, ele tem a sua lógica, que tem a tabela, né, onde vai tirar todas as informações para fazer esse cálculo igual tá aqui nesse exemplo do desconto do INSS. Aqui, então, o total líquido a receber vai ser esse valor aqui, porque dentro desse valor tem mais outras pessoas que também estão querendo receber, mas agora com o 13º, tá? Então, aqui, ó, com o 13º, olha como que vai ficar. Então, uma determinada pessoa já tem um ano de casa e recebe 2.400. E ela quer, e ela vai entrar de férias, né? E ela também quer receber adiantamento do 13º salário. Pode, tá? E então, aqui ela ganha, então, 2.400 dividido por 3, então, eu vou ter 800. Esse 800 dividido não, né? Porque já é a parcela ali do 13º salário. Ele vai ser somado ao salário lá de férias dele, tá? Bem, como é que eu calculo, então, agora o 13º? O 13º, ele é calculado também do mesmo jeito, tá? Eu vou pegar o valor aqui, que é o meu valor bruto, tá? Opa, aqui, esse valor aqui, ó, e vou pagar em relação a isso. Então, aqui tem, olha, 13º salário é igual ao salário bruto dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque aqui eu estou recebendo a primeira parcela, tá? Então, a minha primeira parcela, aqui 50%, então deu 1.200, tá? E aí, somando tudo aqui, eu vou ter no final das contas 4.400. Isso é para quem ganha 2.400. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, aí essa pessoa falou, nossa, mas eu esqueci de calcular o INSS, como é que eu faço? Então, você vai pegar o valor do salário bruto e vai multiplicar. E aí tem a tabela, tá? Que tabela, ela tem assim, por exemplo, quem ganha de 2 salários mínimos até tanto, recolhe o X. E assim, né, sucessivamente, tá bom? Bem,
Então, aqui, né, o 13º salário, ele vai corresponder também ao benefício de uma remuneração anual e a mais para o colaborador, sem proporcionalmente aos meses anteriores, né, respectivo, em razão aí de algo, né, de dezembro de 2023. Então, ele vai receber, né, por mês aqui em fração, não aqui no caso aqui superior a 14 dias, tá? Então, este benefício ele deverá ser pago em 2 parcelas, sendo um adiantamento de 50%, que seria a primeira parcela, e a segunda parcela, esses de novo, esses 50%. Só que é o seguinte, na primeira parcela, não incide nenhum desconto, não desconta nada, nada, nada. Você recebe os 50% livre de algum desconto. Já na segunda parcela, já vem descontado, dependendo do valor, né? Vem descontado, então, o imposto de renda, vem descontado a CCL, que é a questão lá da comissão também. Você vai, você pode ser descontado na sua folha de pagamento, tá? Então, aqui, descontou isso ao valor que a pessoa vai receber, como nós podemos olhar aqui, vai ser menor. Então, aqui eu tenho outro exemplo, tá? Então, aqui, olha, o exemplo de cálculo do 13º. Então, aqui, olha, vai ser parcela única, tá? Então, eu ganho aqui R$2.000, e aí é o meu salário bruto, o meu provento bruto, tá? E agora, vamos imaginar aqui que, hipoteticamente, eu vá pagar R$7,94. Então, por exemplo, o meu salário é 2.000, né? 1, 2, 3, vezes, tá? Esse valor aqui, 7,94, né? Então, opa, deixa eu tirar uma aqui. Significa dizer, né? Como vocês podem verificar, se vocês fizerem o cálculo, vocês vão encontrar 158,80, tá? Então, aqui, olha, o INSS é esse valor, tá? Então, esse valor aqui é o valor correlacionado à taxa de INSS. Agora, a taxa aqui, olha, de imposto de renda. Vamos supor, aqui, o meu salário é R$2.000, certo? É R$2.000 meu salário. No entanto, R$2.000 não está dentro da faixa que deve recolher o imposto de renda, tá? Então, o que acontece nessa situação? Ele não vai ser descontado do seu salário o valor do imposto de renda, tá? E aí, o salário que a pessoa vai ganhar, como tem que deduzir, né? Olha, vai deduzir o que, professora? O INSS e o pagamento lá, né, e o pagamento, quer dizer, o pagamento vai deduzir em cima o INSS em cima do pagamento. Então, na verdade, a pessoa, quando ela sai de férias, ela recebe isso aqui, ó, tá? Bem, aqui também vamos falar um pouquinho aqui da folha, né, da folha de pagamento, como é que é essa folha de pagamento, né? Então, aqui, olha, na folha de pagamento, eu tenho informações aqui da empresa, informações minhas, informações de que período que eu fui contratada, se eu mudei de cargo, tem tudo dentro desse recibo de pagamento, que é a folha de pagamento, tá? Então, aqui, olha, vamos pegar essa daqui mesmo, olha, eu recebi um salário bruto de 30 dias, no valor de 3.500. Ok. Bem, o INSS, vamos imaginar quanto que ele poderia ser? Uns 9%, que é o valor, se eu não me engano. Então, vamos lá. 3.500, vezes 9%. Então, aqui vai dar 31,9%.
31 não. 315 reais vai ser o valor que deveria ser descontado, tá? Pera aqui, deixa eu ver aqui, vou fazer por 10. Só um minuto. 3.500 vezes... Deixa eu ver aqui, olha. Pra eu saber aqui, porque pra eu não precisar de sair da tela, eu quero saber quanto que foi calculado aqui, olha. Não, gente, vocês também nem me falam, né? Tá aqui, ó, 12% do INSS. Então, eu tenho um salário bruto de quanto aqui? 3.500, tá? Menos 12%. Licença. 3.500, ó, vezes 12%. Isso mesmo, tá? Então, aqui, eu vou receber esse valor aqui de 323,50. Bem, deixa eu ver aqui onde mais. O imposto de renda, tá? Também tá colocando aqui, né? O cálculo tá 75%, ok. Vale refeição, vamos supor que a empresa ela paga R$1 de vale refeição, só pra, ou vamos supor que isso aí seja 100, né? De vale refeição. Aqui tem os convênios, tá? Que foram também que devem ser realizados. E dentro dele aqui, olha, tem o convênio médico que ele foi lá e comprou uma medicação para ser descontada na folha de pagamento dele. Então, tá aqui, ó, tá? Seria mais ou menos isso. Então, a folha de pagamento é a demonstração, né, dos proventos, ou seja, né, os ganhos e despesas do colaborador, tá? De modo geral. E nesse documento, especifica todo o cálculo realizado para a nossa prova, tá? Então, aqui, toda a empresa no Brasil, ela tem obrigação legal de preparar a folha de pagamento, tá? O prazo legal para pagamento de salário é até o 5º dia útil de cada mês, então, a data pode variar de acordo com a categoria salarial. Bem, então aqui, no caso da folha de pagamento, ela deverá ser elaborada com os proventos e descontos legais permitidos. Quais são eles, tá? O INSS, o imposto de renda, tá? Alguns outros descontos aí relacionados a alguma compra, algum empréstimo consignado, enfim. Então, por exemplo, lá no artigo 462 da Constituição, da CLT, então eu tenho: veda efetuar descontos nos salários dos colaboradores, salvo quando resultarem de adiantamento de dispositivos de lei ou também de normas coletivas e trabalhistas, tá? Então, aqui neste caso, a jurisprudência, ela é existente nos tribunais trabalharistas, admite o desconto se for, né, devidamente autorizado pelo colaborador, tá? Existe também o desconto, por exemplo, do sindicato, né, que também, querendo ou não, foi proibido, mas é meio que voluntário. Então, existem algumas obrigações que elas devem ser atendidas, cumpridas por todos na empresa, tá? Por serem determinação, neste caso, né, determinação legal. Então, por exemplo, são aquelas obrigações relacionadas com a categoria fiscal, a previdência ou fundiária, tá? E neste caso, né, o proprietário, ele vai assumir, o proprietário ali agora não é mais a pessoa que tinha, por exemplo, as terras, né, vamos supor que fosse aí uma terra, né? E aí
esse recolhimento vai para conta do emissor, tá? E na classe dos encargos sociais que se destacam, por exemplo, a Previdência Social, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Imposto de Renda, né? E o Programa de Integração, que é esse PIS. Então, quando a gente fala da Previdência Social, que é o INSS, vou dizer que ele é um valor bruto do salário. Então, se eu ganho 3.500, é esse valor aqui que tem que ser descontado o INSS, tá? Então, é um valor bruto do salário sem os descontos, tá? Então, para calcular, é selecionar na tabela, aí vocês podem pesquisar, de 2024, todo ano ela é atualizada, tá? E o cálculo, ele vai mudar conforme a tabela, foi a tabela selecionada, tá? Então, o resultado exibe o desconto por faixa e o desconto total. Soma-se aí as faixas e o desconto. Aqui. Então, Previdência Social, que é o INSS. Como é que calcula? Então, você vai pegar o seu salário bruto, tá? Então, vamos supor aqui que meu salário bruto é... Então, aqui... vamos lá. Eu coloquei aqui, tava aqui perdida aqui, gente. Espera que achei. Vamos supor que eu ganho 1.412. Não ganho 2.000 não, tá, gente? Não ganho 2.000, viu? Deixa eu vir aqui e apagar. Não ganho 2.000 não. Eu ganho... Só um minuto. Pronto. Eu ganho 1.412. Então, até 1.412, eu vou descontar do INSS aqui 7,5. Vamos supor que eu ganho 1.400. Então, 1.400, 7,5% do salário. Se eu ganhar 1.412,10 centavos, e aí eu já passo para 9%, tá? Então, vamos supor que eu ganho 1.412 e 1 centavo. Vejam bem aqui, ó, 1 centavo. E aí, vai descontar aqui do meu salário, 9%. Vamos supor que, olha só, eu ganhe 2.669 e não 68. Já pula para 12%. E se eu ganho acima de 4.004 centavos, aqui 14%, tá? Então, essa daqui é a alíquota do INSS, tá? Que é descontada, então, é referente aqui ao meu salário, tá? Então, vamos lá. Fazer um cálculo. Fazendo aqui um cálculo aqui aqui tá o cálculo do fundo de garantia, porque do INSS nós já fizemos, na verdade, o INSS aí eu pegar o valor ali da alíquota e multiplicar pelo salário bruto, certo? Bem, e do fundo de garantia? Porque o fundo de garantia, ele é um benefício que todo trabalhador, tá? Ele tem direito, tá? Se ele trabalha de carteira assinada dentro da empresa, ele tem direito. E que vai representar um encargo social para a empresa, tá? Então, é descontado do salário do trabalhador, é depositado na conta da empresa e a empresa que vai pagar esse valor aqui. Então, aqui eu tenho o cálculo, olha. Então, também é bem simples. Olha, eu vou pegar o meu salário bruto, tá? E vou multiplicar por 8%. Então, olha só, vamos supor que eu ganho de salário bruto, sem desconto nenhum, de INSS nem nada, ganho 1.600. Então, eu vou pegar ele e multiplicar por 8%. Quando eu faço isso, eu vou ter aqui, olha, R$128. Essa é a forma mais fácil. Ou eu também posso sair dividindo aqui, né? Quando eu falo 8%, esse daqui, olha, é isso aqui, olha, 8 por 100, tá? Posso fazer assim também. Mas aqui não vem ao caso, tá? Então, vamos lá.
Aqui um exemplo do cálculo, incluindo toda a remuneração recebida. Vamos supor que eu ganho, além de ganhar o meu salário bruto, eu também ganho, porque eu trabalho numa empresa onde eu ganho umas gorjetas, eu ganho algumas gratificações, tá? Tudo isso entra no cálculo do fundo de garantia, viu, gente? Então, vamos lá, aqui, olha, o cálculo incluindo toda a remuneração. Então, o meu salário bruto aqui, olha, vamos supor que o meu salário bruto é 1.800. Eu ganhei no mês de gorjeta, olha só, 200. Então, eu vou somando, olha. E eu também ganhei uma comissão, né? Porque eu também de 1.200. E uma gratificação aqui de 600. Somando esses aqui, olha, por exemplo, 600 mais 200, 800, mais 120, 920, tá? Então, eu somando tudo, mais os 600 aqui, olha, cadê? Não. Eu somando mais os 1.800, eu tenho que no final das contas, eu tenho 2.720, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos ver, 2.720, eu vou multiplicar por 8%, tá? Que essa é a porcentagem descontada do fundo de garantia. E aí, eu vou ter aqui, olha, 217,60. Esse é o valor que a empresa ela tem que depositar na minha conta lá na Caixa Econômica. 217,60. E esse valor ele vai variar. Por que ele vai variar? Porque ele vai depender, né, ali da movimentação diária, tá? Porque ele aqui incorre, né, juros, taxas, tá bom? Bem, então o que pode, quais são, na verdade, né, o identificado, né, pela CLT, os trabalhadores que têm aí contrato de trabalho, quais são eles? Para dizer quais são até as profissões aí que na verdade são assinadas aí os tipos, né, de trabalho que existem. Então, eu tenho aqui, olha, os empregados domésticos, tenho também os trabalhadores rurais, os trabalhadores temporários, os trabalhadores intermediários, os trabalhadores avulsos, os safreiros, os atletas profissionais e o diretor não empregado, tá? Esse daqui, o diretor não empregado, ele poderá ser equiparado aos demais trabalhadores, né? Então, aqui, esses são os tipos de contrato de trabalho em que a categoria ela pode ser colocada. Então, agora aqui, calculando, vejam bem o que eu vou calcular aqui. Deixa eu ver onde que eu coloco isso aqui, viu, gente? Muita calma nessa hora. Pronto, vou colocar aqui. Bem, então aqui eu vou calcular o INSS e vou calcular o imposto de renda, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um salário de 3.500. De acordo com a tabela lá do INSS, vamos lá, né? Só um minuto. Deixa eu ver aqui, 3.500, em qual que se enquadra. Então, vai enquadrar aqui nos 12%, né? Tá aqui entre essa faixa aqui. E entre essa faixa, na minha folha de pagamento, vai ser subtraído esse valor aqui, que é o valor do INSS. Vamos supor que eu tenho um dependente e que também eu pago uma pensão alimentícia, tá? Então, esses valores são valores já prefixados, tá? Então, eu tenho aqui, olha, vai ter que ser deduzido aqui 189,59, porque eu tenho um
dependente. Também eu pago pensão alimentícia, olha só, de R$ 700. Pronto. Então vamos ver o que que soma-se e o que que subtrai. Eu vou pegar os descontos que eu tenho aqui, do que eu recebi, tá? Então, olha só, o INSS, tá? Que é os 12%, mais aqui, olha, o dependente, mais aqui como é que é o nome, gente, aqui? Esses 700 aqui, que é a questão da pensão alimentícia. E aqui não tenho nada, né? Que seria outras deduções. Então, somando isso tudo, eu vou ter esse valor aqui, olha, R$ 1.218,59. Eu somando tudo. Agora, eu vou pegar esse valor e vou subtrair junto com o valor principal, que é o meu salário bruto, de 3.500. E o que eu vou receber no final das contas vai ser R$ 2.281,41. No caso aqui também, né, da taxa não, né, da tabela, aqui eu já tenho a faixa de desconto. Se alguém tiver alguma dúvida, é só calcular aqui por essa taxa de desconto, tá? Bem, dito isso, nós temos também algumas obrigações acessórias, que são aquelas em que as empresas elas são obrigadas a pagar, tá? São aquelas em que a empresa ela deve elaborar e atender sob pena de sofrer autuações por parte dos órgãos públicos, tá? E essas obrigações devidas ao departamento, elas podem ser o cadastro geral de admitidos e demitidos. O que significa ele? Ele é aquele que identifica as admissões, as transferências, os desligamentos, que aí entra aí a dispensa, aposentadoria, demissão e morte, tá? Ocorridos no mês, devendo ser entregue mensalmente. Então, olha, não é acumulativamente, é mensalmente, né? Aqui, ó, mensalmente pela empresa até o 7º dia subsequente, tá? Tem que fazer isso, não posso esquecer. Além disso, nós também temos aqui as relações anual de informações, que é o RAIS. São informações prestadas ao governo a respeito de cada colaborador, que deve conter, por exemplo, os gastos e os recolhimentos previdenciários e os fundiários e fiscais, tá? Tem também a entrega feita normalmente pela Caixa Econômica, na primeira quinzena de janeiro, a última de fevereiro, tá? E tem também aquelas que destinam-se a fornecedores, estatística, ao Ministério do Trabalho e do Emprego, e também do Conselho de Coordenador do FGTS e da Receita Federal, que vai também validar essas informações para um pagamento, assim, do seguro-desemprego e aqui do PIS/PASEP. Tem também, né, o DIF, que é essa declaração de imposto de renda retido na fonte, que é uma das exigências aqui do Ministério da Fazenda, né, e através da Receita Federal, deve então constar na declaração os rendimentos pagos ou creditados a beneficiários, tá? Desde que tenha sido tenha tido retenção, né, o valor seja lá na Caixa Econômica. Normalmente o prazo de entrega é o último dia do mês de janeiro. E a declaração ela vai destinar-se a confirmar a valorização, ou seja, neste caso os valores, né, dos impostos, e esses retidos na fonte, visando aqui uma cobrança ou a devolução, se caso você conseguir provar, né, que você tem direito a receber esses valores.
Então, aqui, os informativos de rendimentos. Esses informativos, eles contêm os ganhos pagos, né, ou creditados aos colaboradores da empresa e vão ser informações que vão constar na declaração de ajuste anual do imposto de renda e sempre vai ser elaborado em 2 vias e entregue uma para a empresa e outro para os colaboradores, tá? E essa guia, ela é elaborada na última semana do mês de cada ano, relativo aos ganhos do ano anterior, tá? No caso, então, de desligamento da empresa, deverá ser entregue no ato a aquisição de rescisão. Aqui nós temos, então, já voltado aqui para o processo trabalhista, tá? Vamos supor que eu fui demitida. E aí, eu recebi ali minha rescisão, mas eu não concordei com essa rescisão. E aí eu tenho que entrar na justiça, né, para que haja feito ali os cálculos e tudo mais. Então, a Justiça do Trabalho e do Emprego, ela é uma divisão especializada do Poder Judiciário Nacional, com a função de julgar os processos decorrentes, né, da relação entre o empregado e a empresa. E também, né, os dissídios coletivos, as relações aqui de emprego e empregado, tá? E também dos sindicatos patronal. Aqui fala-se que, por exemplo, né, que o colaborador, ele tem direito, então, né, a pleitear aqui reclamações trabalhistas até o prazo de 2 anos. Então, eu fui mandada embora e foi feito um acerto, mas eu não estou concordando com esse acerto. Então, eu tenho até 2 anos para entrar, né, com um recurso contra aquele valor que eu estou recebendo. Só que esse valor, ele vai respeitar os últimos 5 anos que você trabalhou, tá? Não os anteriores. Então, o colaborador, ele tem direito de pleitear uma reclamação trabalhista até 2 anos. Se passar disso, ele perde esse direito. Bem, então, a reclamação trabalhista, ela deverá ser aberta na Justiça do Trabalho, sempre referente à última empresa trabalhada, tá? E, neste caso, o empregado, ele pleiteia os direitos na Justiça do Trabalho, também denominada aí reclamante, ou até mesmo a empresa denominada reclamante, tá? E as reclamações trabalhistas movidas por empregados são chamadas, né, de dissídio individuais. Se estas forem movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores, elas vão denominar-se dissídio coletivo. Bem, os processos trabalhistas, eles se dividem em 2 ritos, tá? Então, eu tenho o primeiro rito aqui, que é o rito sumaríssimo. Esse rito, ele é necessário ele quando um procedimento de dissídio individual não ultrapassa o valor referente a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento, tá? Então, aqui neste caso, foi feito lá os cálculos, tudo certinho, e eu tenho o direito, então, de receber aqui um determinado valor. Ok. Aqui neste caso, o pedido de demissão, né? Não pedido, quer dizer, eu fui mandada embora, né? Claro, né? Não tem outra coisa. Então, se eu tenho mais de 1 ano de casa, o acerto não pode ser na empresa, vai ter que ser no sindicato ou no Ministério do Trabalho, tá? Lembrando que, independente de ser lá no local de serviço ou no Ministério Público, eu não posso assinar
porque é necessário, então, ter a assinatura do dono da empresa. Então, aqui, esse rito sumaríssimo, ele é reclamação, né? Então, que ela deverá ser apreciada quando é aberto, então, aqui a reclamação. As partes têm 15 dias da abertura, tem que já dar o feedback, e essas demandas, elas são instruídas e julgadas em audiência única, e permitindo no máximo 2 testemunhas para cada parte. Além, né, do rito sumaríssimo, eu tenho o rito ordinário, que são reclamações trabalhistas cujo valor exceda os 40 salários mínimos. As partes são intimadas para comparecer em juízo para tentar uma conciliação. Caso não consiga, volta-se tudo de novo, meio que para a estaca zero, tá? E aí tem que chamar as professoras que poderiam testemunhar, tá? Então, se a reclamação ou se a reclamada ela não aparecer, aplica-se a pena de revelia, ausência de defesa, e a empresa sofre a pena de confissão, tá? Aqui, a pena de confissão. Bem, dentro deste processo trabalhista tem o denominado preposto, né? Neste caso, é um empregado da reclamada que teve de comparecer em um juízo munido de carta, dando-lhe poderes e a representação denominada posição, tá? E, neste caso, ele deve estar acompanhado de um advogado da empresa que, munido de uma preocupação, irá tentar resolver a situação. O preposto, ele pode-se dizer que ele é uma figura fundamental na condução dos processos trabalhistas, tá? Ele representa e fala pela empresa e deve total conhecimento de causa e de efeito, tá bom? E o atraso do preposto nas audiências acarretará na imediata condenação da empresa. Então, deve chegar sempre com meia hora de antecedência para não haver atraso habitual para conversar com os advogados e a testemunha. Ainda que dentro deste processo do preparo, a questão da fiscalização trabalhista. Então, as empresas, elas estão obrigadas a manter, né, ali as informações do colaborador no registro de inspeção, eles são obrigados, tá? E outros documentos também, porque se não tiver, corre um grande risco, né, do Ministério chegar e multar, ou até mesmo quase até fechar a empresa. Bem, então aqui, dentre as diversas responsabilidades dos agentes, né, que fiscalizadores, tem investigar as atividades trabalhistas da companhia, para constatar se há ou não alguma irregularidade, identificar e notificar questões trabalhistas errôneas e ou decorrentes da lei. Outra, apontar quais medidas devem ser tomadas para corrigir essa inconsistência e, por fim, né, aplicar aí a penalidade cabível proporcional às falhas que foram identificadas. Então, finalizamos mais uma semana e na próxima semana nós iremos aprender os conceitos de cargos e salários na administração de recursos humanos, conhecer parte da metodologia adotada para a elaboração das descrições. Além disso, vamos trabalhar com aprender as diferenças entre treinamento e desenvolvimento e as metodologias adotadas pelas empresas para avaliar o desempenho dos colaboradores, empregados, assim como os processos de relevância no desenvolvimento da organização. E, por fim,
entender o conceito de uma liderança transformadora e as novas tendências na administração de recursos humanos. Fico aqui, bye bye e até a próxima!